Albert Schweitzer, um médico e teólogo alemão, fez a seguinte reflexão: você não vive sozinho no mundo, seus irmãos também estão aqui. Pode até parecer que a luta pelas causas sociais tem origem humana, porém, um estudo mais aprofundado da Bíblia nos revela que essa sempre foi uma preocupação divina. Na continuação da história de Neemias, nós podemos ver exatamente isso. Fazendo o que é certo é o tema da lição desta semana. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LaMed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E lembrando que esse é o terceiro episódio de uma série de 4. Mas caso você seja novo aqui e não tenha nos acompanhado anteriormente, inscreva-se agora. Nós estamos muito perto de chegar a 10 mil inscritos e vai ser um prazer alcançar essa marca com você participando aqui também. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar com seus amigos, seus adolescentes, caso você seja um professor. E agora sim, vamos para o vídeo. A primeira grande missão de Neemias estava cumprida: reconstruir os muros de uma cidade como Jerusalém, tendo que enfrentar a oposição e constantemente pessoas tentando tirar o foco dele. Não foi uma tarefa fácil, muito pelo contrário, foi uma tarefa muito árdua. Mas com a união do povo e a bênção de Deus, em apenas 52 dias, o trabalho estava concluído. Mas agora havia um outro desafio. E para resolver esse, Neemias precisava ter firmeza, mas também sensibilidade. Veja como é descrita essa situação aqui no livro Os Ungidos. Neemias ficou sabendo da situação infeliz das classes mais pobres do povo. Não havia comida suficiente e para conseguir alimentos para suas famílias, os pobres eram obrigados a comprar a crédito e a preços exagerados. Tinham também que pegar dinheiro emprestado a juros para pagar os pesados impostos exigidos pela Pérsia. Para aumentar ainda mais a angústia dos pobres, os judeus mais ricos estavam tirando vantagem de suas necessidades para enriquecer. Os seres humanos. O que o vírus do pecado fez com eles? Nunca foi plano de Deus que houvesse desigualdade entre as pessoas. Com seu povo, Deus sempre se preocupou para que houvesse provisão para que ninguém tivesse necessidade de nada. Havia orientações claras para que todas as famílias fossem atendidas e não lhes faltasse nada. Porém, a ganância dos mais abastados os estavam deixando insensíveis, a ponto deles aceitarem que seus irmãos judeus hipotecassem suas propriedades e até mesmo vendessem seus filhos e filhas como escravos, para que eles conseguissem pagar as dívidas e os impostos. Quando olhavam para o futuro, esses judeus não conseguiam ver nada mais além de pobreza e escravidão. Ao saber dessas notícias pelo próprio povo, Neemias convocou uma reunião pública para tratar o problema. Ele viu que precisava tomar uma posição firme pela justiça. Então, ele repreendeu corajosamente os juízes e os nobres. Relembrou a história do povo de Israel e como os israelitas haviam oprimido seus irmãos judeus desde o tempo do rei Acás, e isso por causa da idolatria das duas nações. Agora eles estavam tendo uma chance de recomeço e eles não poderiam repetir a mesma história. E veja aqui quais foram as palavras de Neemias. O que vocês estão fazendo não é certo. Acaso não deviam andar no temor de nosso Deus para evitar a zombaria das nações inimigas? Eu, meus irmãos e os homens que trabalham para mim, temos emprestado dinheiro e cereal para o povo. Agora, porém, deixemos de cobrar juros. Devolvam-lhes hoje mesmo seus campos, seus vinhedos, seus olivais e suas casas. Devolvam também a 100ª parte, os juros que cobraram quando lhes emprestaram dinheiro, cereais, vinho novo e azeite. E sabe qual foi a resposta? Eles disseram que devolveriam tudo e fariam exatamente o que Neemias tinha dito. Os sacerdotes então foram chamados. Os oficiais e nobres juraram que cumpririam essa promessa. Em seguida, Neemias fez um gesto simbólico muito interessante que serviu de ilustração para a seriedade desse momento. Veja só aqui. Depois, sacudi as dobras do meu manto e disse: que Deus assim os sacuda de seus lares e de suas propriedades, se vocês não cumprirem o que prometeram. Que fiquem sem absolutamente nada. Só para você entender mais a fundo o que isso significava. Naquela época não era muito comum ter bolsos nas roupas, como nós temos hoje. E se você não carregasse uma bolsa, era muito comum que você colocasse nessas dobras das roupas, de um cinto ou coisas do tipo, pequenas coisas que coubessem ali.
era literalmente o que eles poderiam usar como os bolsos deles. Era ali onde eles carregavam seus pertences importantes. Com esse ato, ele quis dizer literalmente que Deus jogaria eles fora, como algo que ele não queria mais, um pertence que não caberia mais àquela situação. Isso mostra mais uma vez a seriedade de tudo isso que eles estavam fazendo. Como Neemias deu um bom exemplo, inclusive resgatando aqueles que tinham maior necessidade, ele podia exigir do povo a atitude certa. E o povo correspondeu. E assim, as relações sociais foram restabelecidas, bem como a justiça entre o povo. A lição dessa história está muito bem sintetizada nesse texto aqui. Observe a atualidade dele. Esse relato nos ensina uma importante lição. Em nossa geração, a riqueza muitas vezes vem pela fraude. A extravagância e a extorsão estão corrompendo a fé de muitos e destruindo sua espiritualidade. A igreja encoraja o mal se deixe de reprovar essa atitude. E a continuação diz: todo ato injusto para com o próximo é uma transgressão da regra de ouro. Ele é praticado contra o próprio Cristo representado na pessoa de seu povo. Toda tentativa de tirar vantagem da ignorância, fraqueza ou sofrimento de outros é registrada como fraude nos livros do céu. É justamente quando tentamos tirar vantagem pessoal da desvantagem de outra pessoa que nos tornamos insensíveis à influência do Espírito de Deus. Foi um prazer ter você até aqui. E agora chegamos no momento dos abraços. E o primeiro abraço é para a base Atos 29, da igreja de Vila Cléo, da cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo. Também para a base Bunker 7, da igreja central da cidade de Sorocaba, São Paulo. Para os adolescentes da igreja de Jardim Paulista, da cidade de Paraíso, do Tocantins. Base Herdeiros do Rei Jesus, da cidade de Livramento, Bahia. Para os adolescentes da igreja de Barro Branco, da cidade de Serra, Espírito Santo. E para os adolescentes da igreja Jardim das Oliveiras, da cidade de Itaim Paulista, São Paulo. Que bom que você ficou com a gente até o final. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu comentário, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e não se esqueça, a gente está junto na próxima semana. Um abraço! Tchau, tchau!